Então, vamos lá para as nossas orientações para as atividades desta semana. A primeira atividade é de ciências. A gente tem um texto aqui que chama Vamos Abraçar o Mundinho. É a mesma autora do texto da semana passada que falava sobre o trânsito no mundinho. E esse vídeo da historinha eu vou postar depois no grupo do Zap. Então segue a leiturinha, já dividi em parágrafos aqui para facilitar a leitura pela criança. É importante que a criança leia e alguém siga a leitura com ela para poder ver se está lendo direitinho. Tá? Então tá bem divididinho o texto aqui para a criança não se perder. Aí vai ter algumas perguntinhas aqui. Então aqui é para desenhar e escrever 4 atitudes que os homenzinhos tiveram para com o meio ambiente, como forma de agradecimento. Então, lá no texto fala dessas atitudes, né? Não jogar lixo, não poluir. Aí a criança vai relembrar o que ela leu e vai fazer o desenho aqui. Um desenho em cada quadro. Faça a coleta seletiva, escrevendo o nome de cada material no lugar certo. Então, o que é plástico aqui desses desenhos, vai escrever aqui no vermelho. O que é vidro, copo, taça, garrafa, escreve aqui no verde. O que é metal, a latinha, papel, se tem livros, tem jornal. E a número 3 é para você criar alguma coisa que sirva de utilidade depois, como brinquedo, como jogo, ou até para usar em casa com um material reciclável. Tem que ser coisas que vocês têm em casa, não pode comprar nada, tem que ser usado só o que seria jogado fora e que aí foi reaproveitado. Então aqui tem exemplos de um robozinho, olha, o pneu fez um balanço, aqui é um suporte para celular, pode ser feito com embalagem plástica, um puxa-saco com embalagem plástica, são produtos aqui de shampoo, fez um boliche, cone de linha para fazer brinquedo da argola. Aproveitando agora que é o mês das festas juninas, né? Pode criar um jogo de argolas com garrafa PET. Aqui é um produto de limpeza que foi usado tampinhas coloridas, a embalagem foi recortada, aquele joguinho de acertar a tampinha dentro do copinho. Enfim, isso aqui são só algumas ideias. A gente sabe que existem infinitas. Então, cada um cria a sua, pode fazer carrinho, boneca, desde que use o material reciclável. Suponhamos que você não tenha esse material agora porque não desocupou a embalagem ainda. Não precisa entregar essa semana, pode entregar na próxima semana, porque daí faz alguma coisa bem criativa. Aí depois de feito, manda foto para a gente no Zap ou um vídeo mostrando como que utiliza a criação. Na atividade de português, não esquecer de colocar o nome completo da criança aqui. Aqui também as questões estão relacionadas ao texto que a gente leu lá em ciências. É tudo sobre o meio ambiente. Então, vai ler as perguntinhas e vai responder aqui. O que é aumentativo? É quando a gente termina uma palavra tudo com ão, por exemplo, mundão, casão, carrão. E o diminutivo é quando a gente coloca inho ouzinho, jacarezinho, pezinho, mundinho, filhinho. Então, diminui a palavra. Agora, aqui tem as palavrinhas para a criança fazer o diminutivo. Então, vai terminar em inho, ouzinho. E aqui é para separar as palavrinhas em pedacinhos. Pedacinhos são as sílabas. É quantas vezes você abre a boca para falar homenzinhos. Aí, homenzinhos. 4 vezes. Então, 4 pedacinhos. Lixo. Natureza. Então, tem que ler a palavra e ver quantas vezes você abriu a boca para falar essa palavrinha, é o tanto de sílabas que ela vai ter. Aqui vai ler sobre a questão, observando a imagem, para responder. E aqui a gente tem uma frase retirada do texto que está tudo bagunçada. Então, vai começar pela letra maiúscula e vai terminar com ponto final.
escrever com letra de mão. 2 atitudes que você acha importante para proteger o meio ambiente. Isso aqui é bom que a criança tenha a sua opinião a respeito disso, para ver o que ela está entendendo de preservação. E a número 8 é para escrever as palavrinhas que a gente vê aqui no quadro. A número 9 pediu para fazer a ficha do dia. Então, 3 dias da semana. Pode escolher 3 dias. Aí escreve, hoje é segunda-feira, dia tal, do mês tal, ano tal. E aí escolhe 2 familhinhas das sílabas complexas. Por exemplo, o lhá, lhê, li, ou 2 R's, ha, ré, ri, ro, ro. Ou pode escolher nha, nhé, ou crá, cré, cri, brá, bré, a sílaba que a criança quiser. E vai escrever 5 palavras para cada família que ela escolheu. Isso é a atividade do caderno. Letra cursiva, bem bonito, bem caprichado. Para a atividade de matemática, também a mesma instrução. Coloca o nome completo e segue aqui as atividades. Nessa atividade, qual lixeira é a mais pesada? Então, a criança vai observar aqui qual é o número maior. Então, só vai fazer um xizinho ou pinta o quadrinho. A questão número 2 é um gráfico e ela tem que analisar qual lixeira tinha mais objetos. Então, ela vai analisar a altura da coluna. Qual que está mais alto, que é a maior, e vai responder aqui. A número 3 está falando de uma reserva natural que tem 14 araras, 10 macacos, 7 onças, 5 girafas e 3 ursos. Aí ela vai usar aquele material do troca-troca, que são os palitinhos, para ela efetuar as continhas. Por exemplo, para facilitar para a criança, manda ela formar o 14 e o 10 e conta e já deixa aquele palitinho para somar com 7. Conta de novo, depois ela pega mais os palitinhos aqui do 5, conta de novo e do 3, tá? Porque vai dar a troca aqui de palitinhos para ela entender. Pode só usar o material concreto nessa atividade. Caso ela queira fazer o desenho de cada animalzinho aqui, para ela contar tudo junto depois, também pode. E fazer a resposta depois, que está perguntando qual o total de animais que estavam na reserva. Aí ela vai escrever aqui embaixo na resposta. A número 4 está falando de um incêndio na floresta. Das 50 árvores que foram plantadas, 20 foram destruídas. Qual a quantidade de árvores que restaram? Também usa aquele material do troca-troca. Tá? Pega o maior número, que é 50, e dos 50 ela vai tirar os 20. E faz aqui a continha para representar. E aqui ela coloca a resposta. A número 5 está falando também de um probleminha. Quantidade de lixo produzido foi diminuído, porque eles resolveram reciclar e fazer brinquedos. Aí, se os meninos criaram 15 brinquedos e as meninas 20 no total, quantos brinquedos do segundo ano terá para brincar? Aí vai fazer a continha aqui e também pode usar o material. Então, o importante é usar, porque a criança precisa muito do concreto para ela entender a matemática. E aqui é para escrever no caderno de 100 até 200. E escreva como se lê os numerais. Está indo para vocês uma folhinha com o nome dos números. Pede para a criança consultar a escrita correta dos números. E aqui também é um probleminha, que falou que todos os dias 2 árvores foram plantadas. Então, é importante que a criança faça os desenhos. Põe 2 aqui, 2 aqui, 2, 2, 2. E depois, no final, ela conta tudo e responde aqui. Tá bem simples também. Na parte de História e Geografia, também coloca o nome completo. Observa a ficha do nome para escrever o nome corretamente. Lê a questão, também está relacionada a meio ambiente. Ela vai marcar aqui as atitudes certas com o meio ambiente. Na número 2, escreva 5 atitudes que o homem tem para com o meio ambiente que deixa o planeta muito triste. Então, o que a gente faz que prejudica o meio ambiente? Assista ao vídeo e faça um desenho de um ambiente protegido e preservado e outro de um ambiente destruído e impróprio para os seres vivos. Faça no seu caderno. Esse desenho
ela vai fazer em duas partes. Então, do lado da folha, ela faz um ambiente todo lindo, protegido, igual quando Deus criou o mundo, e na outra parte ela vai fazer o ambiente que foi destruído pelo homem. Aí vai ter um videozinho também que eu vou postar depois lá no grupo do Zap. A número 4 são tirinhas para a criança fazer interpretação. Nessa tirinha, o Cebolinha, que troca o R por L, né? Ele só está pescando lixo. Aí escreva uma atitude errada do homem presente nessa tirinha. Então, o que o homem fez de errado para o Cebolinha estar pescando lixo? Quem foram os responsáveis pela limpeza do rio? Aí ele vai observar aqui na tirinha o que os peixinhos estão trabalhando aqui, né? O que eles estão fazendo. Aí eles acham que é o lixeiro que está chegando. Então eles vão tirando e vão colocando na vara do Cebolinha. Então pede para a criança interpretar. A número 5, as florestas que acabam dessa forma. Aí tem uma conversa aqui também, ó. Dona Morte, parece que aquele machado ali é mais perigoso que a sua foice. Agora, quando muitas árvores são derrubadas, o solo fica desprotegido. As plantas não nascem mais e, com isso, os animais que se alimentam de vegetais morrem. Quando o homem desmata a floresta, ele está prejudicando a natureza? Então, explica para a criança que desmatamento é o corte das árvores. E a gente precisa da árvore para ter um ar puro, para não ter muito calor no tempo do calor. Então, a criança entender o que é desmatar. Pelo desenho, ela vai compreender. E aí, as causas do desmatamento. Por que o homem destrói, assim, as florestas? Para que ele faz isso? Então, para aumentar os campos de pastagem ou para construir casas, cidades, indústrias. E, muitas vezes, é para aumentar os campos para plantação. Então, tem que explicar para a criança que tem certos lugares que são reservados e que isso não pode acontecer, porque se a gente destruir tudo a natureza, a gente também não vai viver bem, porque a gente depende da natureza para a nossa vida seguir bem, com ar puro, com as estações do ano regulada, enfim, para a cabecinha deles entender que a gente não pode ter certas atitudes com o meio ambiente, como jogar lixo, cortar árvore, fazer queimada, né? Aí a mãe do Cascão, do Cebolinha, vai dar uma moral nele aqui, uma lição de moral. Aí ele tá falando abaixo a poluição, aí ela fala para ele, mas primeiro o seu quarto, depois o mundo. Então, quer dizer, as nossas atitudes começam dentro de casa. Se a gente é capaz de guardar um lixinho dentro do carro e não jogar pela janela, dentro de casa, não jogar as coisas para fora de casa, a gente já está tendo consciência disso. A economia de água também, a economia de luz. É muito importante começar tudo dentro de casa. E depois a gente vê o que isso vai refletir no nosso mundo. A parte de produção de textos pediu aqui, na primeira parte, para criar frases em defesa da natureza. Então, em defesa, plante uma árvore, não jogue lixo na rua, ame a natureza, proteja as suas plantações, faça um animal feliz, adote um animal, enfim, tudo que for de proteção para a natureza. E aqui, imagine que o Cascão é o defensor, protetor da natureza e que sempre está corrigindo ações erradas das pessoas. Cria uma história onde ele conta para Magali as atitudes erradas das pessoas com a natureza e o que elas causam em nossas vidas. Aí, por exemplo, você sabia, Magali, que jogando lixo no chão, quando vem chuvas fortes, esse lixo vai entupir os bueiros e vai causar alagamento, vai causar enchente, e também esse lixo vai para o rio, e muitos dos lixos são tóxicos para os animais, que no rio tem peixe, o peixe pode se alimentar disso, e os lixos também vão chegar até o mar, enfim, para ele corrigir a atitude dela, para ela pensar antes de jogar um lixo no chão. Pede para a criança criar a historinha dela. Não precisa ser uma história longa, mas precisa ter sentido, tá bom? Essa folhinha que vocês receberam, ela vai ficar em casa com as crianças. Pode recortar ela, porque ela está dividida em duas partes. Aqui são os números escritos com letra de imprensa e letra cursiva.
Então, é para consulta da criança na hora de fazer o nome dos números, porque geralmente causa muita dúvida se é com S, dois S, se tem C, se tem M, se é com Z, né? Então, para a criança sempre estar consultando. E aqui a gente tem o quadro de números de 100 até 500 para completar. Vai fazendo devagar, porque aqui eles ainda vão confundir um pouquinho a escrita. Então, de um em um, faz a primeira, depois vai indo, para a criança entender como que é a sequência numérica. E aqui é para contar de 10 em 10. 400 mais 10, 410, 410 mais 10, quanto que é? Mais 10, tanto. E vai somando de 10 em 10. Na parte de religião, a gente também tem aqui um poeminha e as palavrinhas estão aqui embaixo no quadro para serem trocadas lá. Então, tem o número 1, aí vai ler lá. Você sabe o que é amar? Amar é cuidar do planeta. Amar é cuidar de si mesmo. Aí vai continuar aqui doação, pessoas, tá? Vai continuar olhando aqui, completa a palavra e leva a palavra para lá. Sobre o vídeo, é um vídeo sobre a criação do mundo. Aí a criança vai assistir e depois tudo que ela assistiu lá, o que que ela achou de mais interessante, o que que mais encanta ela na criação, ela vai fazer um desenho aqui nesse quadro. E do que Deus criou durante os 6 dias, né? Então vai ser a natureza em si e tudo. Aí seria interessante a família reunida fazer uma oração em agradecimento pela natureza, pela água, pelo dia, pela noite, que traz o descanso. Enfim, é uma oração em família, tá? Exaltando o Criador pela obra magnífica dele. E nessa parte aqui, que é o jogo da memória, eu já expliquei da outra vez, vou refrisar aqui. Fico aborrecido quando é bom que cada um da família saiba, né, o momento do aborrecimento, para um compreender o outro. Fico alegre quando, fico arrependido quando, fico calmo quando. Isso é para quem formar o parzinho, tá? Aí é jogo da memória, então a gente vai formar parzinhos. Bem simples e é uma atividade para ser feita em família. Então, bom divertimento para vocês.